né, a avaliação do segundo ano de trigonometria, é a nossa primeira avaliação. Então, vamos corrigir ela com vocês aí. Então, nós temos aqui as questões. Aqui a primeira questão, vamos ler aqui a primeira questão. Ó. Rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1, né, deu o nome ao avião aí, A1, que partiu de Brasília, no Distrito Federal, aqui, Distrito Federal, sem escalas, para Belém do Pará. Né? Seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. 4 é Belém, está aqui. Então ele saiu diretão de Distrito Federal, avião, né, vai voar em linha reta até Belém do Pará. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2, né, um segundo avião, nós nomeamos aqui de A2, que seguiu na direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário, com a rota Brasília-Belém. Então, e pousou em alguma das capitais brasileiras. Então, analisando aqui, né, o desenho, sentido anti-horário é o sentido, né, contrário aqui, né, sentido anti-horário não, sentido horário, né? Cadê isso? Sentido horário, é o sentido contrário do movimento da trigonometria. Então, partindo dessa rota aqui em sentido horário, vou pegar o laser aqui, ó, ele vai vir para cá, né? Esse é o sentido horário. Sentido para cá, né? Sentido horário. Esse é o sentido horário. Então, se ele rodar 135 graus, mais ou menos, se ele rodar 90 graus, ele vai vir aqui no 9. Se ele rodar 135 graus, tem o 13 e depois tem o 10. Né? Então, mais ou menos aqui vai ser aqui no 10. Né? Porque se ele rodar, vocês continuarem lendo aqui, se ele vier parar no 10, quando ele for 90 graus, ele vai para o mar. A 90 graus. Né? Porque a continuação da leitura é isso, indica isso. Quer ver? Ó? Então, ele rodou aqui 135 graus no sentido horário. Então, ele parou no 13. Tem que ser no 13. Quer ver? Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3. Então, a partir daqui, dessa nova parada dele aqui, ele pegou um avião A3, o terceiro avião, que seguiu a direção de forma um ângulo reto no sentido anti-horário. Então, ele fez um segmento aqui. Então, vamos fazer um desenho aqui. Então, foi feito um segmento assim. Então, tem que ser no 13. Por que tem que ser no 13? Porque a partir daqui, você vai andar no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário, 90 graus. Então, vai ser isso daqui. 90 graus. Se fosse no 10, 90 graus aqui, ó, para onde queria? Queria para o mar. Então, por isso que tem que ser o 13. Tá vendo? Então, ele saiu daqui, parou no 13 e depois foi parar no 9, né? A direção onde dá 90 graus aqui, ó, perpendicular, é o 9. Então, 13, depois 9. O 13 é Belo Horizonte e depois o 9 é Salvador. Então, continuamos lendo aqui, ó. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade e de partida que passa pela cidade de destino do avião, pela direção dada, ou seja, uma linha reta, de uma cidade até outra. Então, Carlos fez uma conexão em Belo Horizonte e depois em Salvador. Então, tá aqui, ó. Alternativa correta. Belo Horizonte e em seguida para Salvador. Então, só no, vamos dizer assim, no zoiômetro, né? Sem usar algum mecanismo aqui, eu consigo ver que tem que ser o 13 e tem que ser o 9. Vocês viram aí por quê? Mas eu fiz o seguinte, ó. Eu montei aqui, né, eu trouxe o mapa para cá e peguei um transferidor para mostrar realmente que tá certo, tá certinho, 130 graus. Né? Então vamos colocar aqui, para mim calcular o ângulo, eu coloco
o centro aqui no ponto do Distrito Federal. E eu vou girar, né? Porque a rota está a partir dali, ó, né? Ali, rota certinha, retinha lá. E a partir daqui, ó, 130 graus. Bom, o 130 eu vou ter que olhar esse ângulo aqui, né? Ó. Olha lá, 130, ó, ele vai certinho ali, né? Bem passando ali no 13. E a partir do 13, pegando o ângulo de 90 graus, então vamos colocar aqui no 90. E vamos girar isso daqui. Trazendo a rota aqui para o 13, mais ou menos. Então aqui, ó. Lá no 13. Olha lá. A partir do 13, no ângulo de 90 graus, ele vai passar o mais perto que ele passa aqui, ó, é o 9. Né? Porque ele vem um pouquinho para cá, o 9, o 8 vai estar mais lá para cima, vai ser no 90, seria ali uns 100 graus, olha lá. A gente consegue identificar certinho, né, o ângulo. Então dá para mostrar aí direitinho como que acontece, né, o ângulo ali. Mas vocês viram que dá para calcular, dá para mostrar sem o transferidor, só analisando o mapa ali. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Essa foi a questão 1. Questão 2. Vamos lá. Aqui uma cor vermelha. Calcule em radianos a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 centímetros contido numa circunferência de raio 3 centímetros. Então, o arco, né, ele tem um comprimento, vamos chamar de L, de 15 centímetros. Um pedacinho da circunferência mede 15 centímetros. E o raio, R, 3 centímetros. Calcule em radianos. Nós vimos uma fórmula não, um cálculo que vem da fórmula do comprimento da circunferência, que se eu pegar o comprimento do arco e dividir pelo raio, dá exatamente o meu ângulo, chamado de θ aqui, em radiano. Se eu fizer essa divisão aqui, já está pronto. E a gente vai ver que vários problemas aqui vai dar para ser feito assim. E essa fórmula aqui é a fórmula do comprimento da circunferência. Se você usar o comprimento da circunferência, dá exatamente isso. Né? Porque o comprimento inteiro, ou seja, uma volta, dividido pelo raio, dá 2π, ou seja, uma volta inteira. Então, o pedacinho dividido pelo raio dá o ângulo em radiano. E aí, tudo que eu tenho, ó. Olha lá. 15 é o comprimento do arco, dividido pelo raio. 3. 15 dividido por 3 vai dar 5 radianos. Pronto, está resolvido. Está aqui, ó, 5 radianos. A opção 3 é a resposta da questão 2. Vamos lá para a questão 3. Questão 3. Ó. Qual o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus contido numa circunferência de raio 2 centímetros? Mesmo jeito. O ângulo θ agora é 45 graus. Ah, mas está em graus. Vamos transformar em radiano, fica facinho. Como transforma 45 graus em radiano? Eu posso montar uma regra de 3. 180 graus equivale a π radianos. 45 graus equivale a quantos radianos? Né? Posso montar uma regra de 3, ou simplesmente, né, como nós já vimos várias vezes, para transformar grau em radianos, basta dividir por 180. Isso aqui vai dar exatamente a medida em radianos, ou seja, π radiano. Simplificando, 45 por 180, vocês vão verificar que 45 é a quarta parte de 180, né? Porque metade dá 90, metade da metade dá 45, é a quarta parte. Então, divide por 45, divide por 45, eu vou ter 1/4 de π radiano, ou π sobre 4 radianos. Ou seja, 45 graus é π sobre 4 radianos. E aí, novamente, ó, o comprimento do arco dividido pelo raio me dá a medida do ângulo central em radiano. Eu tenho tudo isso. Olha só. O L, eu quero calcular. Qual o comprimento do arco? Então, L dividido pelo raio. O raio, 2.
A medida θ em radiano é π sobre 4. Né? Π sobre 4. 1/4 de π é π sobre 4. Pronto, se eu quero encontrar o L, é só multiplicar cruzado. Igualdade de duas frações, multiplica cruzado, e nós teremos aí o resultado. Ó. Eu quero encontrar o L, então vai fazer L vezes 4, dá 4L, que é igual a 2π. Como as respostas aqui tem π, então eu não vou substituir o π por 3/14. Deixa o π ali. O meu L, comprimento do arco, vai ser 2π dividido por 4. E aí, simplificando, 2π dividido por 4, divide por 2, eu vou ter que o meu L é π sobre 2, né? Dividiu por 2 em cima e embaixo, centímetros. Eu estou calculando o comprimento. Π sobre 2 centímetros. E está aqui, né? Ó. Na opção 4 eu tenho a minha resposta. Então, se você tiver medida em radiano e for fácil calcular a medida em radiano, transformar o grau em radiano, toda vez que envolve problema desse tipo aqui, calcular arco, ângulo, raio, essa fórmula aqui é a melhor que tem. É mais prática. Porque se eu usar a fórmula do comprimento, você vai calcular o comprimento de uma volta inteira e depois calcular em cima dos 45 graus. Ah, se uma volta inteira tem tanto, quanto que tem 45 graus? Também dá, mas dá mais trabalho. Aqui ele sai mais fácil. É só transformar em radiano, o teu ângulo em graus para radiano, e você consegue chegar numa conclusão mais rápida aí. Então, tá aí a questão 3 resolvida. Vamos para a questão 4. Aqui. O ponteiro dos relógios, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede de 12 centímetros, tem 12 centímetros, mede 12 centímetros. Quantos centímetros sua extremidade percorre durante 25 minutos? Bom, ponteiro dos relógios. Então, vamos desenhar um relógio aqui. Aqui. Então, você tem lá o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos é o maior. Então, é como se fosse o raio. Né? Eu tenho aqui o raio valendo 12 centímetros. 12 centímetros é meu raio. Em 25 minutos, quantos centímetros que ele percorre? Bom, em 25 minutos, o que eu tenho que lembrar do relógio analógico? Ele é dividido aqui em 12 partes. Nós já fizemos exercícios assim durante as aulas. Ele é dividido em 12 partes. Se tiver em radiano, como eu falei antes, fica mais fácil. Então, vou calcular em radiano. Uma volta inteira tem 2π. 2π radiano. Como são 12 partes, cada partinha dessa é só dividir por 12. Dividido por 12, divide por 2, divide por 2. Então, cada partinha dessa vai ter π sobre 6 radiano. Né? Divide por 2, π sobre 6. Cada pedacinho desse, que corresponde a 5 minutos, né? Cada pedacinho desse corresponde a 5 minutos, tem um ângulo aqui de π sobre 6. 25 minutos, opa, senão cada pedacinho desse corresponde a 5 minutos, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Se cada pedacinho desse corresponde a 5 minutos, 25 minutos, ele vai rodar 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, né? Em 25 minutos, ele percorre 5 vezes o π sobre 6. Aquele ângulo ali. Ou seja, eu vou ter um ângulo do arco correspondente a 5π sobre 6 radiano. É o que ele percorre aqui. Ó. Quando ele sai daqui, percorreu aqui, até aqui embaixo, os 25. Então ele percorreu aqui esse ângulo θ de 5π sobre 6 radiano. Se cada pedacinho dividido por 12 aqui, né? Cada pedacinho vale π sobre 6. 25 minutos tem 5 partes, né? De 5. Então são 5 vezes cada pedacinho, que é π sobre 6. Então ele tem um total aqui de 5π sobre 6. Ele pede quantos centímetros ele percorre.
Então, daqui até aqui, eu quero saber o comprimento do arco. Quantos centímetros que ele percorre. Então, novamente, chamando isso aqui de L, o que eu tenho? E se eu pegar o comprimento do arco, dividir pelo raio, dá meu ângulo θ em radiano. Eu quero o comprimento, não tem. O raio é o tamanho do ponteiro dos minutos, 12 centímetros, que é igual a 5π sobre 6. Pronto, multiplicando cruzado aqui, ó, né? Faz a multiplicação cruzada. Eu quero encontrar o L, não quero? Então, multiplicando cruzado aqui, esse 12 vai passar multiplicando lá, o 6 aqui também, depois vai passar dividindo. Na verdade, eu vou ter isso aqui, ó. 12 vezes 5 vai dar 60. Então, meu L vai ser 60π, que é 12 vezes 5. O 6 vai multiplicar, vai passar dividindo de novo, então ele mantém lá. Por 6. Ó, as respostas têm π, ó, número inteiro. Aí divide 60 por 6, o π mantém. Eu vou ter que o comprimento do arco é 10π centímetros. Né? Eu não substituí o π, porque tem resposta no π aqui. E aí, aqui, ó, 10π centímetros, a opção aqui, 1. Então, se vocês transformarem em radiano, fica tudo mais fácil. O cálculo é em radiano. Pega o grau, transforma em radiano e usa essa relação aqui para esse tipo de cálculo. Ele fica mais simples. Então, vamos lá para a quinta questão. Quinta questão, ó. Um pêndulo tem 5 centímetros de comprimento e no seu movimento, suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Então, nós já fizemos exercício assim também de pêndulo. Então, você tem lá o teto e ele está pendurado aqui, né? Só um rascunho aqui, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 60 graus. Ele tem 15 centímetros de comprimento, o raio. Isso aqui seria um setor circular, um pedacinho da circunferência, uma pizza, um setor circular. Eu estou pedindo qual é o comprimento do arco, eu quero saber isso aqui, vamos chamar de x. Né? E aí, se eu pegar o x, o arco, dividir pelo raio, me dá um ângulo em radiano, mas está em graus, não tem problema. Transforma em radianos, é fácil, é só pegar os 60, dividir por 180, eu vou ter exatamente o meu ângulo θ em radiano. Simplificando aqui, dá para cortar zero, ou dividir por 10, né? Corta zero, sobra 6 por 18, divide por 6, dá 1/3. Ou seja, π sobre 3 radiano, simplificando 60 e 80, né? Dá para dividir aqui. Ou dá para verificar, né? Que 60 é a terça parte de 180. Então, 60 graus equivale a π sobre 3 radiano. Então, da mesma forma que nós fizemos os outros, se eu pegar a medida do arco, dividir pelo raio, dá exatamente o ângulo em radiano. Eu não preciso do radiano aqui, né? Bom. E aí é só multiplicar cruzado de novo. Igual nós fizemos lá atrás. Vai multiplicar cruzado, mas o 3 vai multiplicando o x e depois vai passar dividindo de novo. Então deixa ele lá. 15 vezes π vai ficar 15π dividido por 3. E 15 dividido por 3 dá 5π centímetro. Né? 5π centímetro. Cadê? Deixa eu ver aqui. Opa, tá faltando aqui, ó. Sobe. E aqui, ó. A opção tá aqui embaixo. Estava escondido. Essa opção, ó. 5π centímetro. É a medida do arco. Tá vendo? Transformou em radiano, ficou mais fácil. Você consegue usar a relação aqui. Transforma em radiano, que fica bem mais tranquilo. Vamos para a próxima. Questão 6. Os quadrantes em que situam-se as extremidades dos seguintes arcos: 38 graus, 147 graus, 1950 graus e
menos 131 graus. Tá? Essa questão 6 aqui, vamos resolver ali no quadro e fica mais fácil. Vamos abrir uma nova página aqui. E daí eu vou ter que pegar um desenho e fazer as contas. Fica melhor a ver. Aqui, ó, questão 6. Vamos resolver aqui. Então vamos lá. Para isso eu vou pegar a minha circunferência. Já está separadinho aqui os quadrantes. E vamos começar a fazer conta. Bom, 38 graus. Né? 38 graus. Está em qual quadrante? 38 é maior que zero, menor que 90. Primeiro quadrante. Está aqui. 147 graus. Então você vai rodar aqui, passou 90, está aqui, ó. Segundo quadrante. 147 graus. Segundo quadrante. Na ordem, né? Ó. Primeiro, segundo, 1950 graus. 1950 graus. Bom, é maior que 360. O que eu vou ter que fazer? Dividir. 1950 dividido por 360, eu tenho que achar teu arco côncavo. Então, pegamos lá. 1950 divide por 360. Vai dar 5 vezes. Então, 5 vezes 360 dá 1.800. Então, aqui deu 5 vezes, vai dar 1.800. A diferença aqui dá 150. Né? E 150 graus está no segundo quadrante. Aqui, ó, maior que 90 e menor que 180. Então, isso aqui está no segundo quadrante. E o menos 131 graus, esse negativo aqui indica que ele anda no sentido horário, no sentido contrário do movimento aqui do círculo trigonométrico. Lembrando que o anti-horário é o sentido positivo. Então, ele anda 131 graus aqui. Então, se ele anda aqui, partindo aqui em sentido horário, então até aqui embaixo ele vai andar menos 90. Até aqui ele daria menos 180. Então, menos 131 vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante. O quadrante não muda. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ele anda menos 131 graus. Ele vai parar aqui no terceiro quadrante. Então, na ordem 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Está aqui, ó. 1, 2, 2, 3. Na ordem do exercício. Então, questão 6, resolvida. Vamos lá para 7. Quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos? Né? Aproximadamente. Aqui, a regra de 3 funciona tranquilo e é mais fácil que tem para fazer. Então, eu tenho 180 graus, equivale a π radianos. Como aqui tem um decimal, vamos colocar aqui 3,14 radianos, aproximadamente. Né? Vamos ter que usar o decimal aqui. E aí, 0,105 radianos equivale a quantos graus? Tá vendo? Eu usei no lugar do π radiano, eu coloquei já a aproximação do 3,14 radianos, que é o que ele vale. Multiplicar cruzado. Vamos lá. 3,14 vezes x vai ficar 3,14x igual 180 vezes 0,105. 18,90. 18,90. Agora é só dividir, né? 18,90 dividido por 3,14. Então, dividindo, 6,02. 6,02. Quantos graus mede aproximadamente? 6. Aí. Questão 7 resolvida. Vamos para 8.
Testes efetuados em um pneu de corrida constataram que a partir de 185.600 voltas, ele passa a se deteriorar, podendo causar riscos à segurança do piloto. Sabendo-se que o diâmetro do pneu é 0,5 metros, então tem o diâmetro do pneu 0,5 metros ou 50 centímetros, ele poderá percorrer sem riscos para o piloto aproximadamente quanto? Então, o máximo que ele pode percorrer, conforme os dados aqui, é 186.600 voltas. Vamos calcular o comprimento de uma volta, quanto que dá uma volta, multiplicar aqui e saber qual que é o total que ele pode rodar. Bom, para me calcular uma volta, eu preciso dessa fórmula aqui, ó. Comprimento é 2πr, né, que é a fórmula que calcula o comprimento de uma volta inteira. Raio, eu não tenho raio, mas eu tenho o diâmetro. Se o diâmetro é 0,5 metros, o meu raio é metade, 0,25 metros. Pronto, então o comprimento de uma volta vai ser 2 vezes 3,14, que é o π aproximadamente, e o raio 0,25. Calculando aqui, então 2 vezes 3,14 dá 6,28, multiplicado por 0,25 dá 1,57 metros. Bom, isso aqui é uma volta. O pneu pode dar, ele vai começar a se deteriorar depois disso aqui. Então, vamos multiplicar. 185.600 multiplicado por 1,57, né? São 185.600 voltas. Cada volta tem 1,57 metros. Vamos calcular qual a distância total que ele roda com esses números. Então, 185.600 multiplicado por 1,57. Isso aqui vai me dar 291.392 metros. Resposta em quilômetros. Aproximadamente, a cada 1.000 metros nós temos 1 quilômetro. Se a cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro, isso daqui corresponde a aproximadamente, né, 291 quilômetros. E 300 metros a mais aqui. Mas aproximadamente dá isso. Está aqui, ó, a resposta. 291 quilômetros aproximadamente. É isso. A questão 8. Vamos lá para a questão 9. Questão 9. Em uma circunferência de raio R, um arco de medida 3π/5, então meu arco, vou chamar de L, tem medida 3π/5, eu digitei o π ali, né, que não parecia o símbolo, 3π/5, radianos, né? Opa, isso aqui então não é o L, isso aqui é o θ, é o ângulo θ, o ângulo de abertura ali, tem comprimento de 12π, agora sim, o meu L, comprimento 12π centímetros. Então aqui é o arco, o ângulo, e o arco tem 12π centímetros. O hexágono regular inscrito nessa circunferência tem perímetro em centímetros igual a... O que eu tinha que lembrar dessa questão aqui? Um hexágono dentro de uma circunferência, isso é conteúdo lá do 8º ano, 9º ano, 8º ano mais precisamente. Quando você tem uma circunferência, e aí eu pego o raio. O hexágono, ele dá exatamente, né, o hexágono, 6 lados, ele tem exatamente a medida do raio. Quando você desenha um hexágono, 6 lados. Essa medida aqui dá igualzinha à medida do raio da circunferência. Então, pessoal, essas medidas aqui são iguaizinhas, ó, é o mesmo valor. São triângulos equiláteros. Essa é a propriedade do hexágono. Tá? Conteúdo de polígonos, estudado lá no 8º ano. Uma propriedade do hexágono. Se não lembravam, está aqui. Então,
Para mim calcular o perímetro do hexágono, eu tenho que saber quanto vale o raio, porque o lado do hexágono é igualzinho o raio, a medida do lado. Aí perímetro é a soma dos lados, são 6 lados iguais. O raio aqui vai ser calculado como? Nessa questão. O raio. Eu posso usar isso aqui, ó. L dividido pelo raio me dá o ângulo θ em radianos. E está aqui, ó. Meu L é 12. 12π. Meu raio, eu não tenho, vou calcular. Que é igual a 3π sobre 5. Né? O comprimento dividido pelo raio é igual ao ângulo em radiano. Percebe que a gente tem π dos dois lados. Ó. Eu posso cancelar, porque está multiplicando. E aí, quem vai ser o raio? O raio vai ser 3R, multiplicando cruzado, igual a 60. 5 vezes 12. O meu raio vai ser de 3R igual a 60, dividido por 3, 20. 20 centímetros. Esse é o meu raio da circunferência. Como o hexágono inscrito numa circunferência é um hexágono regular, né? Todos os lados iguais. Tem o lado medindo igualzinho o raio, então o perímetro vai ser 6 vezes 20, ou seja, 6 vezes 20 dá 120, né? Olha aqui, vou colocar a resposta já. 6 vezes 20 dá 120 centímetros. Se cada lado tem 20, são 6 lados, 6 vezes 20, 120. O perímetro do hexágono. Tá? Então está aí resolvido a questão 9. Vamos lá para a questão 10. Bom, um detalhe importante da questão 10. Tá? Eu não sei como ninguém falou nada. A questão 10 ela foi anulada. Eu vou explicar por quê. Porque depois que eu fui olhar aqui, agora eu coloquei a figura, ó, o desenho. A questão 10 está faltando a figura. Cara, se você ler e interpretar um pouquinho, você pode até imaginar que a figura seja essa. Mas como eu não coloquei a figura na questão, né, passou batido, depois que fui ver que estava faltando a figura, eu anulei a questão. Então, todos que fizeram a 10 ganharam 2 pontos. Se alguém acertou, só 4 tinham acertado, né? Continua com os 2 pontos, não perde nada. E quem não tinha acertado vai ganhar a questão. Assim funciona quando você anula uma questão, né? Todo mundo acaba ganhando os 2 pontos dela. E se eu assinalei a correta, então você já tem os 2 pontos dela. Mas eu vou resolver ela. Né? Tá aqui, fiz a figura. Aqui, ó, é o Pac-Man, né? Como se fosse o Pac-Man. Então vamos lá resolver a 10, mas ela foi anulada. E um jogo eletrônico, o monstro, tem a forma de um setor circular. Isso aqui é um setor circular, um pedaço de um círculo. Né? Porque está faltando um pedaço aqui. De raio 1. Opa, então, aqui, o raio vale 1. 1. Como mostra a figura. Agora tem a figura aqui, o Pac-Man. A parte que falta no círculo, tá vendo? É a boca do monstro. O ângulo de abertura mede 1 radiano. Então aqui eu tenho 1 radiano, né? É um pi, é 1 radiano. O perímetro do monstro em centímetro é. Então vamos lá calcular o perímetro do monstro. Vou deixar a figura aqui. Sim. Deixa eu limpar aqui para começar de novo. Então eu tenho aqui o raio valendo 1 centímetro. 1, né? Então aqui também vale 1. Esse ângulo aqui é 1 radiano. Se esse ângulo aqui é 1 radiano, né, quando que eu tenho 1 radiano? Quando a medida do arco aqui é exatamente igual à medida do raio. Ou seja, se eu pegar aqui o arco dividir pelo radiano, tem que dar o arco dividido pelo raio tem que dar o radiano. Então, para dar 1 aqui, aqui também tem que ser 1. Né? Porque 1 dividido por 1 dá 1. Então, esse pedacinho que está faltando vale 1. Então, o perímetro do monstro é só essa parte verde aqui. Ó. Então, vai ser esse pedaço da circunferência aqui e mais a boca. Isso é o perímetro. O perímetro é o contorno da figura. Então, como que ficaria o perímetro aqui? Bom, esse pedaço, esse setor circular aqui, seria uma volta completa, menos 1.
Né? Porque vocês pegam uma volta completa, tira um, esse pedaço aqui, sobra exatamente o que eu quero. Uma volta completa, vou botar a cor aqui, aqui. Uma volta completa é 2πr. 2πr. Então, o comprimento de uma volta inteira é 2π vezes o raio, que é 1. Eu vou deixar o π aqui. Na resposta tem π, então não vamos trocar o π por 3 vezes 14. Então, uma volta inteira aqui é 2π. E o raio vale 1. 2π vezes 1 dá 2π. Então, esse comprimento aqui do setor circular, né, o setor circular, ele vai ter 2π menos 1. Né? Essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Esse pedacinho aqui, ele tem exatamente 2π menos 1. Por quê? Porque 2π é tudo. Você pega tudo e tira 1, sobra só esse pedaço que eu quero. Mas o perímetro é esse contorno aqui e mais esses dois segmentos. Que está aqui. Que é a boca. Então, o perímetro vai ser o quê? 2π menos 1 mais 2, né? Porque aqui tem 1, mais 2. O meu perímetro vai ser 2π, 2 tira 1, mais 1. Esse é o perímetro do monstro. 2π mais 1. Então faltou a figura, né? Que pena, tem uma questão legal para ser resolvida. Eu acabei anulando, mas tudo bem. Fica para a próxima. Questões assim. Está resolvida aí. E vamos analisar a alternativa, né? Está resolvida aí. Vamos lá embaixo analisar qual a alternativa. 2π mais 1. Aqui, ó. Última questão ali. 2π mais 1. Tá? Então tá aí. Esse foi o trabalho, né, a nossa primeira avaliação aí de matemática. Beleza?